Olá pessoal, aqui é o Wagner com mais uma videoaula aí. E agora eu vou falar sobre a geometria dos números complexos, tá? Então basicamente eu vou falar sobre o módulo e a forma trigonométrica dos números complexos. Então vamos lá. Então aqui essa aula vai ser muito importante, tá? A gente saber aí conhecer, né, os ângulos notáveis, né? Então vai ser a gente vai ter uma pequena revisão de trigonometria, né? Então aqui eu coloquei aqui em radiano os ângulos de 30, 45 e 60, tá ok? Então π sobre 6 radiano equivale a tetragrau, né? Equivale a 30 graus, né? Só é lembrar aí que π radiano é 180, 180 dividido por 6 dá 30. 180 aqui, né, dividido por 4 dá 45 e 180 dividido por 3 aí vai dar 60. Então já coloquei em ordem crescente, tá? 30, 45 e 60. Então, por exemplo, aqui, ó, cosseno de 60 vale 1 meio, beleza? Então, basicamente, a gente tem que lembrar dessa tabelinha, beleza? Então, vamos lá. Então, aí só para dar uma recapitulada, né? Então, vamos determinar a forma algébrica desse número complexo aqui, tá ok? Então, o número complexo foi dado, né? Ele aqui está na forma trigonométrica, a gente vai entender isso melhor um pouco mais na frente. E ele quer que a gente coloque na forma algébrica, ou seja, na forma z igual a mais bi, né? Parte real e parte imaginária, beleza? Então, vamos lá. Então, observe. Primeiro, né, quanto é que vale aqui, né, o cosseno de 7π sobre 6? Então, a gente vai ver mais na frente, né, como deduzir que o cosseno de 7π sobre 6 equivale ao negativo, né, equivale a menos o cosseno dessa diferença. A gente vai deduzir isso, tá? Uma forma bacana para você não memorizar, você sabendo, conhecendo os ângulos notáveis, né, basta que você desenhe uma circunferência, né, desenhando um círculo aí trigonométrico, você consegue determinar os ângulos aí, né, com facilidade, tranquilo? Então vamos lá. Então mais na frente a gente vai entender isso aqui melhor, né, como foi que eu deduzi isso aqui, tranquilo? Então ó, 7π por 6 menos π vai dar π por 6, tá? Então aqui ó, conta básica, né, uma operação com fração, diferença de fração. Você pode estar treinando MMC, tá? Por exemplo, eu fiz aqui ó, repetir o denominador que é 6 e fiz ó, 6 vezes π. 6 vezes π aqui ó, dá 6π. Então 7π menos 6π vai dar π, tranquilo? E o cosseno de π sobre 6, ó, pela tabela, você confere a tabela, você vê que o cosseno aí de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, beleza? Então só fiz conservar o sinal de menos. E a mesma coisa a gente vai ver aí, né, que vale para o cosseno, tranquilo? E vale para o cosseno a mesma coisa, a gente vai fazendo, e o seno aqui de π por 6, né, vale aí o menos, sendo disso aqui, vale menos o meio. Então, logo, ó, fazendo as substituições, o que é que a gente tem? Que z é igual a 8 vezes o cosseno disso aqui, você calcula, a gente vai achar isso aqui, menos raiz de 3 sobre 2, só fiz substituir, né? Mais i vezes o seno de 7π por 6, que você calcula e acha menos o meio. Então, só fiz substituir. Se parar aqui, já tá beleza, mas dá ainda para continuar, né? Simplificar. Basta em distribuir, tá? Distribui 8 vezes isso aqui, essa primeira parcela, e 8 vezes a última parcela. Né? Então, 8 vezes isso aqui, ó, só fiz simplificar aqui, né? O 8 e o 2, né? 8 dividido por 2 dá 4. E aqui é a mesma coisa, 8 dividido por 2 dá 4, tá ok? Então, ficou 4, né? Aqui menos 4 vezes raiz de 3, menos 4i. Tá? Então, esse aqui seria a forma algébrica, né? Então, observe que tem uma parte real, né, que é a parte que não tem i, e tem a parte aqui imaginária, que é o menos 4, tranquilo? Que é a parte que está com i. Então, basicamente é isso. Agora, como foi que eu determinei isso, né? Então, primeiro, desenhe um círculo e tenta achar em que quadrante esse ângulo pertence, tá ok? Achando o quadrante que o ângulo pertence, esse arco aqui pertence, você consegue facilmente achar o seno ou cosseno do arco, ou a tangente mesmo, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, desenhar o círculo, tá? Então, a revisão é trigonometria. Então, observe, aquele ângulo 7π por 6, ele está no terceiro quadrante, né? Então, você tem aqui 4 regiões de 90 graus, né? Essas regiões são chamadas de quadrante. Então, aqui tem o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto, tá? Então, 7π por 6. Π por 6, a gente já viu que é 30 graus, então tem um 7 de 30. Então, observe que no primeiro quadrante, que é 90, tem um 3 de 30. 3 de 30 é 90. Então, 3 de 30... mais 3 de 30 aqui do segundo, já tem um 6 de 30. Então, ó, 6 de 30 é 180. Mas eu quero 7 de 30, né? Que é 7π por 6, tá ok? Então, 7 de 30. Então, 7 de 30 vai cair aonde? No terceiro quadrante, né? Porque aqui, ó, do A até aqui
dá o que? 6 de 30, que é 180. Então, preciso de 7 de 30, então mais 30, tá? Então, vou percorrer aqui, ó, mais 30. Sempre, né, a gente já conhece que os ângulos positivos é o sentido aí anti-horário, tá ok? O sentido horário são os ângulos aí, os arcos negativos, beleza? Então, o que é que acontece? Então, ó, essa parte aqui a gente já viu, né? A gente tem o eixo X, né, na horizontal e o eixo Y aí na vertical. Então, essa parte aqui de vermelha, tá? O eixo Y é onde fica o seno, tranquilo? E no eixo X é onde fica o cosseno. Então, observe, essa parte vermelha, esse tamanho aqui que está em vermelho, ele é igual a esse tamanho de baixo que está em vermelho, tá? Agora, um está em cima, o outro está embaixo. Então, quer dizer que essa parte de cima é positiva, essa parte de baixo é negativa, mas em módulo a gente tem o mesmo valor, tranquilo? Por exemplo, se aqui em cima tivesse 3, embaixo a gente teria, se em cima, por exemplo, tivesse menos 1/2, em cima a gente tivesse 1/2, né, positivo, porque em cima é positivo, embaixo a gente teria menos 1/2. Então, em módulo você tem o mesmo valor, tranquilo? Vai ser um número aqui com sinal positivo, aqui vai ser o mesmo número com sinal negativo, tem o mesmo tamanho, tá? Esse tamanho aqui é o seno. Então, como esse tamanho aqui é igual a esse, né, e o seu ângulo lá, que é o 7π por 6, está no terceiro quadrante, então eu vou representar aqui pela letra C, tá ok? Então, esse ângulo aqui, ó, esse arco de azul, tá? Vai aí fazer a representação do nosso 7π por 6. Então, basta eu saber em que quadrante está. Não precisa saber exatamente onde ele está, mas sim em que quadrante ele pertence. Então, tá aqui o 7π por 6, que é esse arco azul, tranquilo? Então, observe que esse ângulo aqui, ó, esse arco azul, né, quando eu fio o prolongamento que eu achei B, tá? Achando aqui em módulo, né, eu tenho o mesmo tamanho, tá? Então eu tenho aqui B. Então o que é que acontece? Esse arco azul chamei de alfa. Então o seno de alfa, que é esse arco azul, que é essa parte aqui de baixo, ó, né? O seno de alfa parou aqui na letra C. Então vale essa parte vermelha de baixo, tá? Esse tamanho aqui é o seno de alfa, beleza? No caso aqui vai ser um valor negativo, porque está na parte de baixo. Então, seno de alfa é igual ao quê? E tenho aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, o arco de A até B vale quanto? Vai valer quanto? Ó, observe quanto é que vale o arco de A até B. Vai ser tudo, né? Que é alfa, nessa parte de azul, menos o 180, tá? Que é essa parte de B até C. Então, se você tirar a parte de B até C, você vai ficar com apenas aí com a parte de A até B, tá? Ou seja, alfa menos o 180, menos π, tá? Então, alfa menos π equivale a esse arco aqui, de A até B, esse ângulozinho, tranquilo? Então, logo, o seno de alfa é igual a menos o seno disso aqui, porque você viu que vai ter o mesmo valor, né? Apenas o de cima vai ser positivo, de baixo é negativo, tranquilo? Então, você tem que o seno de alfa é menos o seno disso aqui, quando está no terceiro quadrante. Então, foi isso que eu fiz lá. Então, eu peguei seno de 7π por 6 é igual a menos o seno de 7π por 6, né? Menos π. Então, fez essa conta. O alfa aqui vale 7π por 6, porque está aí no terceiro quadrante. A mesma coisa para o cosseno. A gente sabe que o cosseno é o eixo X, ó. Então, esse pedaço aqui, ó, tá? Equivale a esse pedaço do lado esquerdo, em módulo, né? Tem aqui o mesmo tamanho, tá? Então, esse número aqui, em módulo, vai ser esse número. Porque esse aqui é negativo e esse é positivo. Tranquilo? A gente já sabe que aqui é alfa menos π, tá? E aí a gente tem, de maneira análoga, aqui o cosseno de alfa é igual a menos cosseno da diferença de alfa menos π. Beleza? Então, basicamente é isso. Assim você estuda aí no livro, né? As reduções, né? Quando o ângulo está no segundo quadrante, para ir para o primeiro, quando estiver no terceiro aqui, que for o nosso caso, e quando estiver no quarto. Então, você tem que analisar essas três opções, né? Do segundo para o primeiro, do terceiro para o primeiro e do quarto para o primeiro. Beleza? Redução de quadrante. Continuando aí, ó. O que é que a gente tem, né? A gente já viu, né, que essa parte aqui de azul, a parte de cima é positiva, a parte de laranjinha, que é a parte de baixo, é negativa, a parte verde aqui é positiva e a parte vermelha é negativa. Então, observe só, dado que Z é igual a A mais BI, né, a forma algébrica, a gente tem que isso aqui representa esse ponto aqui, esse par, tá? AB. Tá? Então, o cara do lado esquerdo é a parte real, o cara do lado direito é a parte imaginária. Então, posso colocar aqui no nosso sistema de coordenadas tranquilamente, tá? Colocando, então, tenho que essa distância aqui, que a base é o A, tá? E essa alturinha aqui, ó, vale B, tá? Que é a mesma que essa, é a mesma medida, tranquilo? Então, aqui eu tenho um triângulo, tá? Onde a distância da origem ao ponto P, tá?
eu chamei de módulo de Z. Então, o módulo de Z é nada mais nada menos que a distância da origem a um ponto dado. Então, como é que eu acho o módulo de Z nesse triângulo? Nesse triângulo é retângulo, então basta a gente aplicar aí o teorema de Pitágoras, beleza? Então, o quadrado da hipotenusa, né? Observe que a hipotenusa é módulo de Z. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, né? Então, aqui eu tenho um triângulo de cateto A, né? Aqui na base, e aqui cateto B, que é a altura, beleza? Então, logo, se Z ao quadrado vale essa soma, então Z, né? Que é o módulo de Z, aí vale a raiz quadrada dessa soma, beleza? Observe também que nesse triângulo o seno de alfa, né? O seno de θ, essa letrinha grega aqui, θ, é o que? O cateto oposto a θ, que é B, ó, sobre a hipotenusa. Fazendo extremos pelo meio, tenho aqui que B é igual ao módulo de Z, né, vezes seno de θ. Tranquilo? A mesma coisa, o cosseno, né? Cosseno é o cateto adjacente, que é A, pela hipotenusa, tá? Multiplicando aqui, inclui, né, extremos pelo meio, tenho que A é igual ao módulo de Z vezes o cosseno de θ, beleza? Então, tem um seno e tem um cosseno aí. Né? Já achei o A e o B em função aí do módulo, né? Que é o que eu chamei aqui, né? Em função do módulo de Z. Então, observe, substituindo esses valores que eu achei, né? O valor aqui, ó. Achei o valor de A e achei o valor de B. Substituindo aqui na minha forma algébrica, o que é que eu tenho? Que Z é igual a A, né? Fazendo a substituição, eu vou chegar nessa expressão, tá ok? Ó. Z é igual a A, e A vale aqui quanto? Módulo de Z vezes cosseno, mais BI, né? Então, B é isso aqui, né? Vezes o I. Então, observe que o módulo de Z apareceu aqui no lado esquerdo e aqui também, tá? Nessas duas parcelas. Então, eu vou colocar em evidência, vou fatorar. Então, tá aqui, ó, o módulo de Z, eu fatorando. Tranquilo? Então, colocando o módulo de Z em evidência, né? Tirando aqui o módulo de Z, estou aqui, ó, o cosseno de alfa. E em seguida aqui o seno de alfa vezes I, que equivale a I vezes seno de alfa, né? Já que a ordem dos fatores não altera o produto. Você verifica isso também facilmente distribuindo, tá? Módulo de Z vezes cosseno de alfa, tá aqui. Depois módulo de Z vezes I, seno de alfa, que tá aqui. Tranquilo? Esse ângulo θ, poxa, eu falei alfa, né? Que é θ. Não sei porque eu gosto de chamar alfa, tá? Desculpa aí. Então, esse ângulo θ, pessoal, é o que a gente vai chamar aí de argumento, tá? Então, o argumento de um complexo é o ângulo, tá? E esse ângulo tá entre 0 e 2π, né? Vai ser um ângulo maior ou igual a 0 e vai ter que ser menor do que uma volta, né? Menor do que 2π, né? Sempre no sentido anti-horário, né? Partindo do eixo X, a gente sempre vai no sentido anti-horário, que é esse sentido aqui, beleza? Então, ângulo alfa nesse sentido, ó. Partindo do eixo X até tocar aí o nosso segmento, né? O nosso módulo, tá? Então, é assim que a gente acha aí o ângulo, tá? O argumento de Z. Então, observe que a gente deduziu que Z é igual, né, ao módulo vezes esse somatório, tranquilo? Então, essa expressãozinha aí é o que a gente chama de forma trigonométrica de Z, ou forma polar de Z. E esse ponto aqui, tá, ele é chamado de afixo. Então, quando na questão estiver falando de afixo, você já sabe aí que representa o ponto, né? Então, afixo de Z quer dizer ponto de Z, tá? No sistema aí de coordenadas, beleza? Então, agora, só com isso aqui a gente pode resolver as questões aí facilmente. Então, vamos lá? Então, primeira, determinar aí a representação geométrica e a forma trigonométrica, né? A forma polar dos complexos abaixo. Então, tem 3 letrinhas aí para a gente fazer isso. Então, vamos ver. Letra A, né? Dado o complexo aí, Z igual a raiz 3 menos I, vamos achar aí, desenhar, né, o gráfico e também determinar a forma trigonométrica. Então, vamos lá. Então, vamos à solução. Se Z vale isso aqui, então observe que o módulo de Z é o quê? É igual, a gente já deduziu isso, né? A raiz quadrada do somatório, né? Dos quadrados, né? Lembra só, qualquer coisa se esquecer, desenha a figura e aplica o teorema de Pitágoras, beleza? Então vai ficar, esse cara daqui ao quadrado, né? A raiz quadrada desse cara ao quadrado, mais esse daqui ao quadrado, né? A parte que está com I, que é menos 1. Então a raiz de 3 ao quadrado, né? Observe que esse 2 aqui vai matar essa raiz, então vai restar apenas 3. E menos 1 ao quadrado a 1, né? Essa parte de dentro que está ao quadrado sempre vai ser positiva, tá ok, pessoal? Todo número aí, todo número diferente de 0, né, que é elevado ao quadrado, sempre vai dar positivo, tá? Então, não se estresse com esse sinal negativo que aparecer aqui, porque sempre vai dar positivo essa parte de dentro. Tranquilo? Então, raiz de 3 ao quadrado vai dar 3 e menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Tranquilo? Então, ficou 3 mais 1, que é 4, e a raiz quadrada de 4 vale 2.
Então, o módulo de Z, né, vale 2, ou seja, a distância da origem, né, até esse ponto aqui, até esse afixo, né, quando você representar isso aqui no sistema, vale 2. Então, observe, no livro, a maioria dos livros que você pegar, para ele achar o argumento, ou seja, o ângulo, ele vai usar o seno e o cosseno, tá? Uma maneira mais simples que eu acho de fazer isso é usando tangente, tranquilo? Então, a tangente de θ, se você for olhar lá no gráfico, então você observa que a tangente de θ é o que? Cateto oposto a θ, que é B, sobre o cateto adjacente, que é A, tá? Então, dado esse complexo, a tangente de θ vai ser B por A, ou seja, a parte imaginária dividida aí pela parte real, tá? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, essa é a ideia. Então, observe. Eu tenho tangente de θ, parte imaginária, né? Aqui o número, aqui o coeficiente da parte imaginária que é menos 1, dividido aqui pela parte real, que é raiz de 3. Tranquilo? Agora, racionalizando isso aqui, né? Você multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, né? Você brincou um pouco disso aqui lá na oitava série, então racionaliza, multiplica aqui pelo mesmo valor aqui, né? Por esse radical aqui, raiz de 3, tá? Para matar essa raiz do denominador. Então, racionalizar é nada mais, nada menos do que tirar a raiz do denominador, beleza? Então, vamos fazer isso, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Então, menos 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, né? E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, tá? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então, observe, tangente de θ é menos raiz de 3 por 3. Então, se você olhar na tabela, né, quem é a tangente de raiz de 3 por 3, né? Esquecendo aqui o sinal, né? Quem vai ser o valor de raiz de 3 por 3? Então, você olha lá na tabela, tranquilo, que você vai deduzir facilmente aí o valor aí da tangente de raiz de 3, no caso que vai dar raiz de 3 por 3, né? E você vai ver que é π sobre 6, tá? Que é π sobre 6. Então, logo, né, você desconfia, né, que esse ângulo vai ser menos π sobre 6. De fato, para você tirar isso, essa comprovação, você vai fazer o gráfico, o círculo. Tá? Então, você vê que vai ser o valor aqui, se fosse positivo, né, a tangente de que ângulo daria raiz de 3 por 3? É π sobre 6. Como aqui foi menos raiz de 3 por 3, então você desconfiou logo aí que seria menos π sobre 6. É uma desconfiança. Você vai conferir isso quando você fizer o círculo. Então, observe. A gente vai conferir isso no círculo, tá? Então, o θ vale menos π sobre 6, tá? Então, só é jogar aí na formulazinha, né? Então, o Z, né, na forma trigonométrica, vai ser igual ao módulo de Z, que a gente já achou, vezes, né, essa combinação, né? Cosseno do argumento, então tá aqui o argumento, mais o I vezes o seno do argumento, né? O I vezes o seno do ângulo. Então, tá isso aqui. E a gente sempre pode estar conferindo a resposta, né? Usando aí o site, o Wolfram Alpha, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o site e calcular o argumento disso aqui. Calcular o módulo e o argumento no site, tá? Então, ó, o módulo a gente acha aí com ABS, né? Que é a abreviação de valor absoluto. Então, o módulo de raiz de 3 raiz é S, que é RT, tá? Raiz de 3, né? Abre parênteses e fecha, menos I, tá? Igual, deixa eu ver se esse meu raiz de 3 menos I raiz de 3 menos I, tá? Então, igual dá um enter, tem que achar 2, né? Vamos ver se dá 2 aqui. Pelo input, a gente sabe se a gente acertou. Então, tá aqui, ó, módulo, né, que as barras, né, de raiz de 3 menos I, dá 2, beleza. Agora, vamos ver a propaganda spam. Então, vamos ver agora o argumento. O argumento, né, então, módulo ABS, o argumento é AR, né, Gzinho aí, igual. Então, aqui é a abreviação de argumento, tá, no Wolfram Alpha. Vamos ver aí se ele acha aí. Então, achou, ó, menos, né, menos π sobre 6, tranquilo? Então, o Wolfram Alpha é nosso gabarito. Né, se você for conferir no livro, o que é que ele vai dizer? Vai dizer isso aqui, ó. Ele vai pegar o valor positivo. Tá? Então, significa que esse ângulo, tá, é côngruo a esse ângulo aqui, tá? Esses ângulos são ângulos côngruos, né? O arco côngruo, né? Que termina aí digamos assim, tem as mesmas extremidades, tá? Entendendo, vai ver melhor. Então, arcos côngruos são arcos, né? Quando a gente for apresentar no gráfico, vai parar no mesmo lugar, você tem a mesma extremidade, ou que a diferença, né, entre eles vai ser um múltiplo de 2π, tranquilo? Então, ele difere aí apenas pelo múltiplo de 2π. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um menos o outro, tá? Ou esse
menos esse, ou o contrário. Então, por exemplo, peguei 11π sobre 6 menos isso aqui, né? Então, menos com esse menos vira um mais, então ficou essa soma. Né? Como tem o mesmo denominador, então 11π mais π dá 12π, 12π dividido por 6 dá 2π. Então, difere aí pelo múltiplo dos π, né? Se desse 4π, 6π, 8π é o múltiplo dos π, né? Qual são os múltiplos dos π? 2π vezes 1, 2π vezes 2, que é 4π, né? 2π vezes 3, que é 6π, e assim vai. Então, se a diferença entre dois arcos der algum múltiplo de 2π, a gente diz aí que eles são côncavos, beleza? Então, o livro pegou a parte de baixo, né? Se você deixasse aí a parte de cima, estaria correta também. Então, a gente vai ver melhor, né, como isso funciona. Então, a representação, pela representação, toda vez você vai achar o módulo, né? A continha básica você vai fazer achar o módulo e já pegar esse ponto, né? Esse complexo aqui e representar no sistema de coordenada. Com isso, facilmente você vai determinar o argumento, tá? O ângulo, né? Quando você desenha, vai ficar fácil você saber em que quadrante, tá? Esse arco ele pertence, e com isso você acha o ângulo fácil, beleza? Então observe. Colocando esses valores, né, no sistema de coordenada, o que é que a gente tem? Tem esse aqui, ó. Então o x, que é a parte real, tá aqui, ó, raiz de 3, né? E aqui o menos 1, que é a parte imaginária, tá? Fica no eixo y, beleza? Então o ponto está em que quadrante? No quarto quadrante. Então observe que isso aqui, ó, o meu ângulo θ, né, que é esse ângulo aqui bem grande, né? Observe que ele é maior aí, quase uma volta, né? Quase perto de 2π, né? Bem grande, tá no quarto quadrante. Tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então todo esse arco azul aqui é o meu ângulo θ, beleza? Então fazendo aqui, ó, vindo para trigonometria, né? Aqui tá o meu ângulo θ também, que é esse daqui, tá? A mesma coisa. Então o que acontece, pessoal? Recapitulando aí a tangente. Então, ó, partindo aqui do M, né? Ele deu um giro e chegou até... Ele não deu um giro, né? Ele foi, né? Foi vindo, chegou até aqui o ponto... esse ponto preto aqui, né? Tá, ok? Bem pertinho do ponto B. Tranquilo? Então, o que é que acontece? Então, quando eu olho o ângulo nesse sentido, né? No sentido horário, então vai ser um ângulo negativo. Tá? Que aqui no caso foi o menos π sobre 6, tá? Então, se eu pegar o mesmo valor para cima em módulo, né? A gente já viu que no sentido anti-horário os ângulos são positivos. Então, esse valorzinho aqui, a distância de M até V, é igual à distância de M até B, tá? Ok? Essa distância é o que a gente chama de tangente do ângulo. Então, o que é que acontece, pessoal? Observe. Observe bem. Então, esse ângulo aqui, ó, né? Então, ele foi aqui, né? E parou aqui. Então, esse ângulozinho, ele vale menos π, né? Por 6. Porque a gente já viu que π por 6, o positivo, a gente já tem a tangente de π por 6. Tá? A gente já tem a tangente de π por 6 aí, que é raiz de 3 sobre 3. Então, ó, do M até o V é raiz de 3 sobre 3. Então, do M até o B é menos raiz de 3 sobre 3. Entendeu? Então, logo você pode pegar esse ângulo. Agora, se você quiser pegar positivo, então você vai vir do M, né, até aqui. Então, o que é que você vai fazer? Então, você vai pegar aqui uma volta toda e tirar essa partezinha aqui só, que é menos π sobre 6. Então, a volta é 2π, tirando essa partezinha aqui, ó, tá? Esse arco, você vai ficar aí com seu arco desejado, tranquilo? Que é essa parte azul. Então, essa parte azul é nada mais nada menos do que uma volta menos essa partezinha aqui, tá? Tirando essa partezinha aí, você só tem a parte azul, ou seja, 2π menos π sobre 6, que dá 11π por 6, né? Ó, 6 vezes 2, 12, 12 menos 1, 11, né? 6 vezes 2π aqui, 12π, 12π menos π, 11π, repete o denominador. Então, tanto faz você botar menos π por 6 ou 11π por 6, né? Já que são arcos côncavos, né? Ou seja, todos os dias para aqui, ó. Todos os dias para aqui, tá? Nesse ponto preto aqui, perto do B, tá? Por isso chamamos dizemos que são arcos côncavos, beleza? Então, essa é a parte geométrica, né? E aí a gente viu a parte trigonométrica. Essa aqui é a parte, né, que ele pediu, a parte geométrica e a parte trigonométrica. Então, tá aqui, ó. Tá? Essa é a parte geométrica, beleza? Então, vamos mais uma. Letra B, Z igual a I, né? Ou seja, é um número complexo apenas aí com a parte imaginária, né? Ou seja, a gente sabe aqui que o valor aqui, né, o quociente, vale 1. Então, uma solução, né? Primeiro, achar o módulo, né? Que é o módulo de Z. Observe que o A, que é a parte real, é 0, né? Nula, não existe. E aí, a parte imaginária vale 1, né? Colocando aí na fórmula, a gente tem que o módulo
de Z, né? Faltou aqui as barras, tá, pessoal? Aqui tem uma barra e aqui tem outra. Então, o módulo de Z é o que? A raiz quadrada do somatório, né? A raiz quadrada aí do somatório dos quadrados de A e B. Tá? Então, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 0 mais 1 dá 1, a raiz quadrada de 1 vale 1. Então, o módulo de Z vale 1, beleza? Então, observe, pessoal, dado que Z é A mais B, a gente já viu que a tangente de θ, né, é B por A, né? Onde o denominador tem que ser diferente de 0, já que não existe a divisão por 0, beleza? Só que nesse caso, pessoal, o denominador, né, o A vale 0. Então, como o A vale 0, né, a tangente ela não existe quando o A vale 0. Então, é por isso que a maioria do livro tenta aí achar o ângulo com seno e cosseno, tá? Na verdade, a gente só caiu nessa situação, né, quando tiver um complexo que ele vale apenas aí, né, ele, digamos assim, for um número imaginário, né, imaginário puro, que só tem aí a parte imaginária, beleza? Aí a tangente não vai existir, então você parte por seno ou por cosseno, tá? Mas mesmo assim, sabendo que a tangente não existe, automaticamente a gente acha o alfa, porque a tangente não existe, né, quando uma das extremidades parar no π sobre 2 ou quando parar no 3π sobre 2, que na parte de baixo. Para isso, só você desenhar um círculo, beleza? Então, veja aí as aulas aí de trigonometria no círculo, tá? Então, observe. Então, o livro vai por seno e por cosseno, porque seno e cosseno, na verdade, está definido aí em todo ponto da circunferência, tá? Do círculo trigonométrico. Então, seno de θ é B pelo módulo de Z, né? E o B vale 1, o módulo de Z também é 1, tá? E 1 por 1 dá 1. Então, o seno de θ tem que ser 1. Então, qual é o ângulo que o seno vale 1 e, ao mesmo tempo, você acha o cosseno? O cosseno de θ, né, vale A pelo módulo de Z, né? E o A é 0, 0 dividido aí por 1 dá 0, né? 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, logo você pensa, qual o ângulo, né, que o seno dele dá 1 e que o cosseno dele dá 0, tá? Então, você facilmente vai achar que o ângulo aí é 90 graus, né? Ou seja, π sobre 2 radiano, beleza? Então, olha só, para você achar o ângulo, pessoal, então eu não fico pensando, né, qual o ângulo que dá 1, 0, não. A primeira coisa que eu faço é pegar o cara me deu o complexo, tá, na forma algébrica, então eu pego ele e já coloco e já faço o desenhozinho, tá? Já faço esse desenho, tá? Já marco o afixo dele. Então, marquei o ponto, já era, né? Com ponto, ó, fica muito fácil, né? Então, quando eu marquei o ponto aqui, ó, 0, 1, né? O A vale 0, o B vale 1. Então, vale esse ponto aqui no sistema de coordenada. Então, fica muito fácil saber que é 90, não tem nem trabalho, tá? Você tem que andar no sentido horário, então, para parar aqui, ó, não tem jeito, tem que ser 90. Então, muito fácil, tá? Então, θ aí vale π sobre 2, que é 90 graus, tá? Então, logo, o Z é o que? Módulo de Z, que é 1 vezes, né, o somatório, né, dessa combinação de seno e cosseno, beleza? Então, cosseno do argumento mais I vezes o seno do argumento. Então, essa é a resposta. Tranquilo? Vamos mais uma. Letra C. Então, dada aí C, né, valendo essa expressão, vamos representar aí, né, colocar na forma geométrica, né, no sistema de coordenadas, em seguida colocar aí na forma polar. Então, vamos ver. Ó. Se Z é isso aqui, aplicando a fórmula, você tem que o módulo de Z é a raiz quadrado da soma desses valores, né, da parte real com a parte imaginária, né? Então, a parte real é isso aqui, né, ao quadrado, mas a parte imaginária equivale a 8 ao quadrado. Então, menos 8 vezes raiz de 3 ao quadrado vale quanto? Então, vai ser menos 8 ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado, propriedade básica de potenciação, beleza? Então, menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que dá 64. Lembre que sempre, né, todo número diferente de 0 ao quadrado sempre é positivo. Então, aqui, pessoal, não vai aparecer coisa negativa aqui dentro, tranquilo? Então, ó, menos 8 ao quadrado, 64, raiz de 3 ao quadrado dá 3, né? Esse 2 aqui, né, vai matar esse radical, essa raiz, tá? Então, ficou 64 vezes 3 mais 8 ao quadrado, que é 64. Então, ficou 64 vezes 3 dá 192, 192 mais 64 dá 256, tá? E a raiz quadrada de 256 é 16, tá? Então, quem é a tangente de θ, né? Usando a ideia de tangente, você tem que tangente de θ é o quê? É esse valor B dividido por A, tá? Então, B por A dá quanto, né? Matando o 8 de cima com 8 de baixo a gente tem o quê?
que vai ficar em cima menos 1, embaixo vai ficar só raiz de 3, né? Então, racionalizando, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, a gente tem aí menos raiz de 3 por 3, beleza? Então, a tangente de θ é menos raiz de 3 por 3, né? Se fosse positivo, né? A tangente de que ângulo aí dá raiz de 3 por 3? A gente já sabe que dá, que o ângulo seria π sobre 6, tá? Ok? Nesse caso, como é negativo, então não vai ser π sobre 6, mas o π sobre 6 ajuda a gente. Então, olha só, pessoal. Primeira coisa, pega e, dado, né, ele deu aqui o complexo, você vai logo colocar aqui o afixo, tá? Ou seja, o ponto aqui nesse esquema de coordenadas. Então, tá aqui o afixo, esse ponto, tá? Esse complexo representa esse ponto, então eu coloquei, ó. Então, não importa bem saber onde o ponto tá, né? Exatamente, né, quanto você vai andar aqui no X, não, o que importa é você saber em que quadrante ele vai estar. E para isso é muito fácil, ó, né? Observe que a parte real está no eixo X, né? E ela é negativa, então ela tem que ficar no lado esquerdo, né? E vai ficar na parte de cima, né? Porque aqui, ó, você tem aqui que é positivo. Então, logo esse ponto ele tem que estar aqui no segundo quadrante, né? Vai ser aqui a parte negativa, né, o x, e aqui para cima porque o y é positivo, que é a parte imaginária. Então ele está no segundo quadrante. Basta você saber que ele está no segundo quadrante, né? Se ele vai estar mais para cá, mais para lá, não importa, está no segundo quadrante, já era. Então observe que esse ponto, ó, olhando para cá, então marquei o ponto, ficou muito fácil, tá? Que seria aqui o C. Então o que é que acontece? Eu tenho aqui o meu, né, esse ângulozinho aqui, que seria o π sobre 6, tá? AD é π sobre 6. Tranquilo? Aqui, olhando aqui no sentido horário, é menos π sobre 6. Então, observe que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui verdinho, ele é igual a esse, né? Oposto pelos vértices. Tranquilo? É o mesmo ângulo, tá? Ou seja, esse arco AD, esse tamanhozinho, tem esse tamanhozinho aqui também, ó, do C até aqui, tá? Tem o mesmo tamanho. Oposto pelo vértice. Então, ficou fácil, né? Na verdade, eu tô querendo o quê? Estou querendo esse arco vermelho, tá? Estou querendo esse arco vermelho. Esse arco vermelho vai ser o quê? Muito fácil. Vai ser esse valor. Aqui, pessoal, não 6 não, tá? Aqui é um π. Em vez de 6 é um π. Então, vai ser esse valor, ó. Vou pegar todo esse valor e vou tirar o π sobre 6, tá? Então, vou pegar de D até C, né? Observe que o arco de D até C vale quanto? Vale π. Tá? Vale 180, vale π. Então, eu vou pegar desse arco todo e vou tirar apenas o arco AD. Tirando o arco AD, eu vou ficar com o meu arco vermelho. Mas quem é o arco AD? π sobre 6. Então, vai ficar π menos π sobre 6, que é 5π sobre 6, tá, pessoal? 6 vezes π, 6π, menos π, 5π sobre 6. Repetindo aí o denominador. Operação básica com fração, tá? Então, esse arco vermelho é 5π sobre 6. Então, logo, a gente acha a resposta facilmente. Então, Z é igual ao módulo, né, de Z aí, que é 16, vezes o cosseno, né, do argumento. A gente já viu que é 5π sobre 6, mais I vezes o seno do argumento, tá? Então, a gente achou aí a forma trigonométrica, né, a forma polar. Então, você pode estar digitando isso aqui no Wolfram-Alpha, conferindo. Por exemplo, um módulo, vamos ver se dá 16. Então, aqui no Wolfram-Alpha, então, você tem o módulo, né, que é ABS, de valor absoluto, que vai ser o quê? Menos 8 vezes, né, que é o asterisco, raiz, né, que é SQRT, de 3 mais 8i. Mais 8, né, vezes, né, i. Fechou aqui o parênteses igual, tá ok? Então, SQRT é a raiz quadrada, e o asterisco aí vale a multiplicação, tá? E o ABS é o módulo. Então, dá igual, vamos ver se dá 16. O input que disse a gente acertou ou não. Então, input, beleza, ó, 16. E o argumento, ó, o argumento tem que dar aí 5π sobre 6 ou algum valor aí côngruo a esse, tá? Algum arco côngruo esse valor aqui. Então, vamos lá. Então, tá aqui o argumento, né? A é Gzinho, ó. Então, dá um enter aí. Então, vamos conferir. Então, tá aqui. Tá? Ele deu, converteu. Ele deu em grau, mas converteu 5π por 6. Tranquilo, pessoal? Então, tá aqui o argumento pelo input, tá? Então, show de bola. Tá? Show de bola mesmo esse Wolfram-Alpha. Mais uma questão aí, ó, de vestibular. Então, observe. Quanto ao número complexo, né? Então, aqui a gente tem uma divisão de complexo, então marca aí a alternativa incorreta. Pessoal, tenho aqui uma questão
com 5 opções. Se ele pede a incorreta, logo, né, como eu só tenho que marcar uma, eu sei que 4 dessas opções são verdadeiras. Tranquilo? Bem, fica como exercício para casa, para vocês aí, mas eu vou resolver essa questão, só que eu vou usar o UFMA Alpha, né? Porque tudo isso que está aqui a gente já estudou, então fica como exercício para você verificar todas as contas que a gente vai fazer agora com o UFMA Alpha. Primeira, vamos analisar questão por questão, tá? Ele quer a errada. Então, letra A. Escrevendo na forma algébrica, Z vai ser equivalente a isso aqui. Então, pessoal, qual é a dica? Então, você tem uma divisão de complexo, né? Ou seja, você só é multiplicar o em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, tá? Então, você vai multiplicar em cima e embaixo por 1 mais I. Então, faz essas contas, simplifica, ajeita e vê se dá isso aqui, tá? Eu vou usar o UFMA Alpha e conferir. Então, divisão de complexo, a gente já viu essa videoaula, tá? Então, multiplique em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Faz isso e confere, tá? Vamos ver aqui no UFMA Alpha se isso é verdade ou não. Então, eu tenho 6 mais 6i. Então, observe, 6, abriu parênteses, né? 6 mais 6i, porque eu tenho aí o somatório, né? Então, 6 mais 6i, né? 6 vezes i, dividido por 1 menos i, né? Então, abri o parênteses de novo, 1 menos i, fechei, igual, e vamos dar o enter, né? Sabe que a barra aqui é uma divisão. Pelo input, a gente confere se a gente digitou correto. Então, input, show de bola, então, ó, o resultado 6i. Então, realmente é verdade. Você confere aí fazendo as contas, usando aí o conjugado, beleza? Então, a letra A é verdade, e vamos para letra B. Valor absoluto é 6, né? Ou seja, o módulo, né? Então, vamos conferir. Então, para achar o valor absoluto, basta eu colocar aqui, para achar o módulo, né, o ABS. Então, abri o parênteses aqui e fechei o parênteses aqui nessa expressão, só isso, tá? Eu quero o módulo disso tudo, né, dessa divisão. Então, tenho que deixar o parênteses entre ela. Então, é verdade, né? Ó, o módulo aqui pelo input, tá ok? O módulo disso tudo, mais um span, fechar o span, pronto. Então, pelo input tá beleza, né? Então, dá 6. É verdade também a letra B. Para achar o módulo, você vai fazer o que? Você, olha só, como é que você confere o módulo? Simples, né? Então, você multiplicou em cima e embaixo pelo conjugado, né, do denominador, por uma divisão, e você viu que isso aqui é verdade, pessoal. Ou seja, isso aqui equivale a 6i. Então, agora, você quando for usar a fórmula do módulo, você não vai usar a fórmula aqui, você vai usar a fórmula aqui, ó, já que é equivalente, tá? Então, o A vale 0 e o B vale 6. Então, vai ficar o quê? O módulo de Z é a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, vai 6 ao quadrado 36, mais 0 é 0. Então, a raiz quadrada de 36, que é 6. Batido e conferido. Agora, aqui é um argumento. Então, o argumento vai fazer o quê? Você vai desenhar o ponto, mas aonde? Desse cara aqui, ó. Tá? A gente já fez coisa desse tipo, né? Que foi Z igual a I. Tá? Então, Z igual a 6i vai ser a mesma coisa parecida. Então, você vai desenhar o ponto no sistema de coordenada, né? A tangente aqui não existe, então automaticamente, como a tangente não existe, você sabe que é π sobre 2, tá? Ou poderia ser 3π sobre 2 também. Então, é por isso que é legal você marcar o ponto, porque você vai saber se vai ser π sobre 2 ou se vai ser 3π sobre 2, né? Se o ponto estiver na parte de cima, é π sobre 2. Se estiver aqui na parte de baixo, que é a parte negativa, vai ser 3π sobre 2. Então, tranquilo? Mas vamos conferir pelo UFMA Alpha. O argumento. Então, você vai colocar aqui, ó, o A, o E e o Gzinho, tá? Então, igual, vamos ver se dá π sobre 2. Tranquilamente, né? Então, observe, ó, π sobre 2. Batido e conferir, tá? Aqui é o argumento. Agora, letra C já foi a letra D. Então, você verifica o que é mais simples de verificar, né? Então, a letra D, pelo UFMA Alpha, não é tão bacana de verificar, mas a letra E é muito fácil. Então, vamos para a letra E, Z ao quadrado. Então, vou pegar aqui, ó, apagar o argumento, né? Então, aqui vou elevar ao quadrado, né? Que é o acento circunflexo igual. Então, vamos ver. Tá perguntando se isso vai dar um número real. Vamos conferir? Então, ó, muito fácil, né? Menos 36, né? Então, é verdade. E aí, por descarte, a gente marca D. Mas era muito fácil mesmo, porque observe. Z é 6i. Então, quem é Z ao quadrado? É 6i ao quadrado. 6i vezes 6i, 36i ao quadrado. E i ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes 36 dá o que o UFMA Alpha falou, tá? Menos 36, que é um número real. Tranquilo? Então, a é verdade, a B é verdade, a C é verdade e a E é verdade. Então, por descarte, a gente marca a D, tá ok, pessoal? Então, a opção a ser marcada é a D. Cuidado, né? Eu verifiquei no livro
e o livro disse que era para marcar a letra E, então infelizmente o livro está errado, beleza? No caso aí a gente deve marcar a D é a opção errada. No caso, para ser correto, em vez de π aqui seria π por 2, tá? Então aqui ficaria cosseno de π por 2 mais I vezes seno de π por 2. Tranquilo, pessoal? Essa seria a forma polar aí desse número complexo, tá? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato, visita aí essa minha página, até muito material aí. Quem curte conhecimento, compartilha, beleza? Qualquer dúvida, é só entrar em contato.